Então, Secure Firewall e XDR, defesa unificada, detecção inteligente e pronta resposta, né? O que a gente precisa para o mundo de hoje. Primeiro, eu vou começar ali com os desafios, né? Mostrar alguns números, algumas coisas, passar brevemente pelo portfólio da Cisco, algumas features, novidades, XDR e depois uma demonstração. Estava aqui até preparando ela, tentando deixar ela legal. Primeiro, os desafios, né? 60% dos ataques envolvem movimento lateral, ou seja, o invasor ele entra e já vai buscar uma outra máquina, vai buscar uma outra situação onde ele vai conseguir um nível de acesso muitas vezes melhor. 76% dos clientes informaram falta de visibilidade durante o ataque em curso. 66% das organizações foram afetadas por ransomwares em 2022, muito relacionado com ataque lateral também. 55% dos clientes, das equipes de segurança, dizem que alertas críticos não estão sendo perdidos, né? Não estão sendo tratados. 48% dos ataques em ambiente de produção resultaram em perdas. 83% dos ataques cibernéticos de 2023 foram relacionados à identidade, né? A gente até viu recentemente no Bacen uma venda de identidade, o quão prejudicial foi. Então, a gente tem que, ao mesmo tempo, defender isso tudo, né? E esses ataques acontecem mesmo? Acontecem. A gente vê o tempo todo reportagem, alguma brecha aqui, muitas vezes alguma coisa interna, muitas vezes realmente um grupo de hackers tentando atacar. Então, tem acontecido e é realidade. Então, muitas vezes, né, onde está o problema para a gente conseguir prevenir isso? Na complexidade. Então, a gente tem vários ambientes, a gente tem que proteger todos eles, a gente tem que depois dar uma resposta para todos esses equipamentos, todos esses ambientes. Então, a gente, segundo o Gartner, 99% das violações de firewall são por conta de configuração incorreta. Então, muitas vezes a equipe está tão sobrecarregada, são tantas equipes, você não consegue ter visibilidade de tudo, que aquele erro, às vezes ele é até conhecido, mas ele é mantido, porque não tem a janela, não tem a expertise no time para poder melhorar isso, então são vários fatores. Mas a culpa não é sua, né? A culpa não é nossa, é inevitável. Porque muitas vezes nós estamos com ferramentas, um ferramental que não nos ajuda com a proatividade. Então faz com que a gente sempre seja reativo. Então a gente está com ferramentas de uma era passada para um mundo que já evoluiu bastante. Sem contar o tráfego criptografado, que muitas vezes a gente não tem visibilidade dele, porque a gente não consegue abrir esse tráfego. Isso é uma coisa muito importante. Você tem que ter a capacidade de conseguir abrir para poder investigar, porque senão você não está, de fato, investigando. Você não está fazendo a inspeção daquele tráfego de fato. E, adicionado a isso, né, as inteligências artificiais que ajudam também o lado do cybercriminoso. Passar aqui rapidinho pelo portfólio, né? Cisco tem linhas de firewall, desde entrada, então, para ambientes menores, já pensando em IPS, já pensando em SSL Decryption, TLS Decryption, passando pelo campus, data center, cloud, tanto firewalls instalados na cloud para proteger a sua cloud, quanto para você proteger o seu ambiente on-premise, mas também com uma gerência, né, muitas vezes, na cloud. E firewall industrial, né, robusto, que você vai colocar naquele ambiente que tem alta temperatura, que tem tremelique o tempo todo. Então, hoje em dia, o portfólio da Cisco está bem vasto. Recentemente, nós lançamos 2 novos firewalls. Foi feito o lançamento oficial, mas eles vão sair mais para o final do ano, que é o bem menorzinho, que aí vai ser para aquele seu ambiente com menor densidade de pessoas, e já o maior, que ele pode ser usado ali no concentrador. Muitas vezes você tem um SD-WAN, então você tem vários links que concentram em um site único. Então, a gente também vai estar, acabou de lançar, vai estar podendo atender esse tipo de ambiente. A FMC, que aí a gente está indo para gerências, né? Você pode ter tanto ela on-premise, um hardware mesmo, quanto você pode ter ele híbrido, a parte de configuração na nuvem e a parte de analytics, né? E eventos de storage de eventos on-premise, ou ele totalmente SaaS, para aquele ambiente que te permite, né, ser completamente nuvem. Nós temos o Secure Cloud Control, que é a nossa plataforma, e aí essa plataforma ela vai embarcar
basicamente diversos produtos de segurança da Cisco. A gente tem tanto o Secure Firewall, que aí você pode colocar FMC, pode colocar o próprio Firewall standalone lá dentro. Multi-Cloud Defense são os nossos firewalls que são colocados para você atender às suas clouds. Muitas vezes você não tem expertise, você tem diversas clouds, mas você não tem expertise para fazer a segurança em todas elas. Multi-Cloud Defense faz com que você tenha uma interface única para gerenciar isso tudo. O Hypershield, ele já surgiu nessa era de AI e ele é ele serve para microsegmentação, só que baseado em eBPF, que ali é o kernel do Linux. Então, você consegue fazer regra a nível de kernel. E aí isso pode ser aplicado tanto em servidores diretamente, quanto em switches. O Cisco também lançou switches que você pode fazer regra de firewall dentro dele através do eBPF. Secure Workload, que é o irmão dele, que vai fazer essa mesma microsegmentação, só que a nível de SO. Então, você vai fazer no IP Tables e não no kernel, que é uma camada antes. Secure Access, que é a nossa solução de SSE. Então, tudo que vai para a nuvem, tudo que vai para a internet, você pode fazer a proteção passando por ele. E aí vai ter IPS, vai ter ZTNA, vai ter TLS Decryption, uma série de funções, a parte de identidade, que é muito importante, uma série de funções para você ter um controle único, muitas vezes, de diversas unidades. AI Defense, ele serve para quem já está pensando em o seu ambiente de IA, a gente fazer as proteções. Então, produto novo, bem interessante também. Outra coisa que é muito importante, muitas vezes a gente não consegue fazer ali o teste de bancada, né, para poder provar se aquele firewall realmente vai atender ao seu perfil de tráfego. Porque uma coisa é datasheet, uma coisa são os números que são demonstrados, e uma coisa é o seu perfil de tráfego passando naquele tráfego, naquele firewall. Muitas vezes você tem um pacote bem pequeno. Isso influencia completamente no throughput que o firewall consegue atender. Então, se você não tem a possibilidade de fazer um teste, vale muitas vezes você olhar os resultados de estudos, né? Os resultados, acho que é algo que foi Roberto. Os resultados de testes que são feitos, muitas vezes você pega o mesmo perfil de tráfego e executa em diferentes vendors. E a Cisco tem se dado bem nesses testes, porque realmente o que está no datasheet é o que a gente entrega. Então, os testes fazem muito sentido de, pelo menos, serem analisados. Passar aqui um pouquinho das features. Primeiro, Snort, isso aí já veio lá da época que a Cisco adquiriu o Sourcefire, quando adquiriu o IPS de fato. Aí a gente veio evoluindo esse Snort. Hoje a gente está no Snort 3. Recentemente, né, ele saiu do 2 para o 3, e com várias funcionalidades novas para ajudar exatamente nessa identificação. Inclusive integrações mais interessantes com a Talos, que é a nossa Secure Intelligence, é a nossa turma aqui que cuida de pegar incidente, analisar e espalhar isso para todos os nossos produtos. É uma das maiores de setor privado do mundo e ela que está embarcada ali no Firewall, no nosso proteção de e-mail, todas as nossas soluções. SmartML, aí sim é uma feature um pouquinho mais nova, mas para os serviços HTTP, o que ele faz? Depois que aquele tráfego ele entra, através de vários modelos, e aí ele pega todos os ataques já conhecidos, colocam para rodar nesse modelo, e aí facilita e adianta a identificação, principalmente de SSL injection. Então, é uma feature a mais do Snort, associado com machine learning, para você conseguir identificar mais rápido se aquilo lá, de fato, é um ataque, ou se aquilo é um tráfego normal, deixa passar. Aí eu entro na parte de decriptografia, que é muito importante. É tão importante que se você não estiver, de fato, fazendo a decriptografia, você não está inspecionando seus dados. Se você tem um firewall lá, você não consegue habilitar a decriptografia porque a capacidade não deixa, quando você habilita, ele para de funcionar, você não está inspecionando. E aí os nossos firewalls eles já conseguem decriptografar o TLS 1.3, que aí ele está numa crescente de uso, a gente está saindo do TLS 1.2, está entrando no 1.3, e os atacantes também estão saindo do 1.2 e indo para o 1.3. Então, se você não consegue, se você vai fazer um processo de firewall hoje e você não coloca uma exigência de uma decriptografia, de um TLS já mais moderno, para os 5, 7, 10 anos que você for ficar com esse firewall, você está desprotegido de uma tecnologia que está em crescente uso.
tanto pelo mercado em geral, quanto por quem quer atacar, por quem quer invadir o seu ambiente. E aí a gente tem, tanto pode prevenir as cifras, quanto a gente pode ver se o certificado não é autoassinado, ou, de fato, abrir o pacote, inspecionar, fazer todas as inspeções necessárias, e aí que a gente tem, vou pegar aqui a caneta, a gente tem a parte de firewall mesmo, a parte de antivírus, e aí você vai dar o veredito. Nessa mesma linha do 1.3, o Quick, que é um protocolo de transporte em UDP, desenvolvido pelo Google, que também está aumentando bastante o seu uso, principalmente pela velocidade. Então, quando se pensa em uma velocidade, mas mesmo assim criptografado, o Quick está em crescente uso. E a gente já tem a capacidade também de conseguir analisar e inspecionar em cima desse protocolo. Somado a isso, e para ajudar, a gente tem o EVE, Encrypted Visibility Engine. Isso aí é uma forma da gente conseguir detectar dentro de um pacote, dentro de um tráfego criptografado, se tem alguma coisa maliciosa sem decriptografar. Ou seja, aumentar a eficiência dessa análise, né? E aumentar ali, diminuir o uso dos recursos da máquina. Porque a coisa que mais gasta recurso dentro de um firewall é a decriptografia. Então, muitas vezes, por isso que muitos vendors não querem que você compre a decriptografia, porque você vai ter que comprar um firewall bem maior. O IVE, ele é uma ferramenta, inclusive a gente tem instalado em um cliente que a gente dimensionou o firewall, por exemplo, para um throughput X, mas só que quando a gente conseguiu habilitar o IVE, e ele é um engine que vem antes da decriptografia, mas ele já faz a validação. Opa, é pelo perfil de tráfego, e aí tem modelos também de machine learning, pelo perfil de tráfego, isso aqui já é um ataque bem conhecido. Eu não preciso decriptografar para saber que ele é um ataque. Então, ele já dá o veredito e aí já joga, se você quiser fazer uma segunda análise, ou se você já quiser dropar aquele tráfego. Além de conseguir, já que ele está conseguindo, através do comportamento do tráfego, levantar várias informações, saber que tipo de app vai melhorar muito o desempenho e também preenche as bases de dados do Firewall. Porque o nosso Firewall também trabalha da seguinte forma. Se o seu ambiente tem bastante servidores Windows, ele vai capturando essa informação para te recomendar as assinaturas de IPS para te prevenir daquele tipo de sistema operacional que você tem dentro do seu ambiente. Para você não ficar com aquele 1 milhão de assinaturas de IPS habilitadas, sendo que você, por exemplo, não tem Linux. Ou você não tem o Linux daquela versão que é vulnerável. Então, ele também ajuda a preencher esses bancos de dados. A parte de SD-WAN, então, o nosso firewall tem capacidade de SD-WAN para quem estiver fazendo um processo e quiser saber um pouco mais, né? A Aptum está aí, vai conseguir fazer apresentações e explicar como é que é esse ambiente, mas a gente vai ter o padrão mesmo de tantos firewalls para os seus branches, com a saída de internet local ou com a saída de internet centralizada, e firewalls mais robustos realmente para o seu ambiente de concentração. E aí todas as features naturais ali de SD-WAN. A parte de Policy Analyze Optimizer, que é bem na linha daquele de muitas das vulnerabilidades ocorrem por configurações erradas. Então, a gente analisa esse ambiente de regras e aí vai detectar regras que estão duplicadas, regras que são biadas, regras redundantes, os objetos que estão sobrepostos, né? Então, às vezes você coloca um objeto numa linha acima e não percebeu que, na verdade, você liberou alguma coisa que você estava bloqueando lá atrás, porque tinha um objeto. Em ambientes muito complexos, acaba que a administração fica meio comprometida por causa disso. Então, essa feature é muito importante, né, de você ter no Firewall, né? Tem muitos vendors que fazem isso externamente, mas a gente está com isso embarcado dentro do Firewall. A parte de Generative AI Detector, então, todas essas Gen AIs novas, a gente já está mapeando e já te permite fazer bloqueios em cima dela. Então, se você já começa a categorizar que tipo de IA o seu ambiente pode usar, a gente já tem essas categorias, porque está sendo o novo caminho, né? Principalmente de filtração de dados, porque você joga informações muitas vezes confidenciais da corporação para uma IA que é pública e ela está aprendendo aquilo. Então, muitas vezes você vai ter que bloquear, muitas vezes você vai ter que fazer um DLP para impedir que dados sensíveis sejam jogados, e o Firewall também já está preparado para isso.
e a parte de AI Assistant, que aí vai te ajudar a ter uma interação com o File para que você consiga tanto fazer análises, ou seja, aquele usuário tem regra que bloqueia acesso à internet, você pergunta e ela vai te responder, vai te mostrar qual é a regra, ou até a parte de manual mesmo. Como que eu faço tal coisa? Vai na base de dados de manuais do próprio File e vai te dar uma resposta. E além de ajudar com a parte de automação no ciclo de política. Vai te ajudar na análise daquelas políticas para saber se não está comprometendo o desempenho ou se não tem regras sobrepostas mesmo. Um pouquinho aqui para as novidades. São aqueles dois files que eu já falei, né? Então, série 200 e série 6100. A parte do Secure Cloud Control, que eu falei que é aquela plataforma que é o guarda-chuva para diversos produtos diferentes da Cisco. Agora, além dos diversos produtos da Cisco, a gente também está conseguindo colocar outros vendors. Ou seja, vou conseguir administrar e manejar regras e políticas de outros vendors. O conceito é, eu tenho a política e não importa, eu vou aplicar onde eu quiser. Eu vou aplicar tanto nos produtos da Cisco quanto num produto de terceiro. Então, você vai pensar em política, não vai pensar no sensor, né? no ativo que vai fazer o bloqueio. Você vai portar aquela política para onde você quiser. E a parte de insights, né? Nós compramos recentemente a Splunk, e aí com isso tem um benefício que você consegue ter gigas gratuitos dentro do Splunk. Então, para quem tem Secure File, para quem tem Splunk, você consegue ter gigas ali de grátis para você conseguir economizar, né? Porque você consegue usar esses gigas para outra coisa. Então, é bem interessante isso. A parte do XDR, qual que é o conceito do XDR aqui? É eu conseguir reunir dessas diferentes fontes de dados as informações para que eu consiga correlacionar, para que através de modelos de machine learning eu consiga identificar se um comportamento de uma solução, um comportamento de outro, não é, na verdade, um ataque. Com tudo isso junto, eu consigo, a partir daí, dar resposta, a partir daí, fazer uma investigação mais completa. Então, um e-mail bem elaborado, né, feito por uma IA, por exemplo, personalizado, faz com que o usuário clique. Ao ele clicar, ele vai ser redirecionado, por exemplo, para uma página web. A partir daí, vários processos vão acontecer dentro da máquina dele. E aí, esses processos podem ser, inclusive, para ir para uma outra máquina ou para rodar dentro da máquina dele. E cada uma dessas proteções, eu estou num vendor diferente. Eu vou ter que entrar em uma, vou ter que entrar na outra, depois vou ter que entrar em outra, entender. Muitas vezes são equipes diferentes. A turma que cuida do DNS, que cuida do e-mail, que cuida do seu endpoint. E aí, nada melhor do que eu conseguir concentrar esses logs, trabalhar esses logs com inteligência e aí te dá uma resposta e muitas vezes até realmente ir lá e fazer ação para poder resolver o incidente. Aqui, falando dessas ameaças de IA, né, elas são hoje persistentes e são alimentadas por IA. Então, esse aqui é, por exemplo, um grupo, Black Tech aqui, que dispara ataques, né, e disponibiliza isso para pessoas que antigamente eram leigas. Então, ter acesso a uma suíte de ataque fica fácil para você conseguir afetar até, às vezes, grandes organizações. Então, você não precisa ter aquele grande inteligência, aquela grande poder computacional para, às vezes, você começar a fazer campanhas de ataque. E a IA tem ajudado muito esse tipo de grupo. E aí, o que é o XDR, né? A gente tem aqui um NOC, um SOC, e aí a gente começa a mandar telemetria de todos os nossos equipamentos, mesmo que de terceiros, e a partir daí o XDR usa a IA tanto para detecção, tanto para a parte de investigação, threat hunt, né, perícia, e para resposta. Então, eu quero responder especificamente para aquele tipo de ataque. Então, ele tem aqui o Talos alimentando também tudo isso com a Secure Intelligence, mas nós podemos também ter integrações com serviços de terceiro, CIEM, ou até mesmo Threat Intelligence de terceiro. Ou seja, a inteligência de análise de detecção, investigação e resposta de terceiros. Vamos pular aqui para a demonstração, tentei ser bem rápido, né? Esse aqui é o nosso ambiente.
nós temos aqui o atacante, né? E o computador que ele administra. Então, ele tem aqui um serviço web e ele tem aqui um computador que ele usa para fazer os ataques. E aqui a gente tem a máquina que vai ser atacada. Depois a gente vai passar um pouco ali pela máquina que está fazendo as mitigações. Então, vamos ver. Nessa máquina aqui, eu já pulei vários passos aqui por conta do tempo, mas o colega ele recebeu um e-mail que era um requisito de pagamento, com um link. Então, ele abriu aqui esse link, né, tentou acessar essa página, e aí, acessando essa página, ele baixou um, uma fatura, né, que para ele é uma fatura. Quando ele executa essa fatura, quando ele executa essa fatura, ele acaba acionando a máquina do atacante. Então, o atacante ele começa a ter acesso. Então, ele começa a ter acesso e visibilidade. Através dessa maquininha aqui, o que ele consegue fazer? Ele consegue, tanto através de um keylogger, começar a capturar todos os dados. Então, quando esse usuário, por exemplo, ele acessa o Google, ele vai começar a capturar essas senhas desse usuário. Ou mesmo roubar dados dele. Então, através aqui do File Manager, ele consegue acessar a máquina do usuário e baixar um arquivo. Então, eu consigo roubar dados dele. E aqui na parte de contramedida, o que a gente vai ter? A gente vai ter vários produtos que estão associados a esse tráfego. Então, eu tenho o Firewall, porque o tráfego, quando ele vai para a internet, ele vai passar pelo firewall de borda. A gente vai ter a parte do Secure Endpoint, que é o antivírus mesmo do firewall, da máquina do usuário. Ele também vai ser uma fonte de dados que a gente vai conseguir pegar. Aqui a gente tem o Secure Network Analytics, que nada mais é do que o NDR, ou seja, eu estou capturando o tráfego da rede para poder fazer a análise, e eu vou ter o meu Secure Email. Então, ele recebeu um e-mail de um atacante. Ele recebeu o e-mail desse atacante. E esse e-mail está comprometido. Então, são várias fontes de dados diferentes que você vai ter que entrar para poder analisar. E, por último, aqui, como que a gente consegue ver tudo isso centralizado, né? Vai ser através do XDR. Então, no XDR, vou logar aqui nele.
Esse é o nosso XDR. Então, aqui no XDR, a visão que a gente vai ter é da máquina atacante, quem está fazendo o ataque, de todos os processos que rodaram na máquina, tudo que aconteceu na máquina. E aí a gente tem quem são as máquinas envolvidas, o que foi observado para identificar que isso é um ataque, e os indicadores. Os indicadores, de fato, são as triggers que cada um dos produtos enviou para o XDR para identificar que é um ataque. Então, aqui em Detection, o que a gente tem? Que o XDR Networks recebeu um potencial ataque, quando a gente vai ver os detalhes, é o link que o usuário acessou para poder baixar o malware. Depois a gente vai para o Secure Endpoint, que é o antivírus. A gente vê que os processos que ele rodou estão relacionados a esse malware. Então, ele rodou aqui do PowerShell, é o script que ele roda depois que você executa. Mesma coisa, ele consegue identificar no NDR, que é o produto que ele manda as informações lá para o XDR também. No Secure Endpoint, depois que ele executa o script, a gente também já consegue ver que esse aqui, a SyncHat, é exatamente o malware que foi identificado dentro da máquina. E aí, a SyncHat, de novo, identificou aqui que ele executou esse malware, e depois a gente consegue ver que ele baixou dados. Então, na hora que o cliente lá, que o atacante acessou a máquina, teve acesso à máquina dele, ele usou o keylogger, começou a capturar informação, depois ele entrou numa pasta do cliente e começou a baixar informações. Então, a gente consegue ver aqui que ele baixou informações. Então, todos aqueles movimentos que eu fui falando, ele agora mandou e-mail, baixou o e-mail, acessou a página web, são vários produtos diferentes que a gente teria que entrar em cada um e fazer o correlacionamento talvez manual. O XDR, por estar capturando informações de todos eles, mesmo sendo eventos separados, digamos assim, ele conseguiu reunir tudo em um só evento e mostrar correlacionamento. E, por último, a gente vai conseguir dar uma resposta. Ou seja, ele criou um incidente automático de acordo com essas várias evidências de que é um ataque, e aí eu vou poder fazer o seguinte, eu vou poder, por exemplo, aqui, pegar o usuário e containerizar ele, ou seja, eu isolei ele da rede. Eu executei daqui mesmo uma sugestão do próprio XDR. Opa, esse tipo de incidente, o melhor é você isolar a máquina. Por quê? Porque a partir daí, qual é o próximo avanço do atacante? Ir para a próxima máquina, tentar fazer o movimento lateral. Ou eu poderia vir aqui e mandar ele resetar o password do usuário. Ou seja, o usuário que foi comprometido, alguém já sabe a senha dele, eu vou mandar um reset de senha. Ele vai ter que agora abrir o e-mail, vai ter que conseguir renovar a senha dele e fazer o novo acesso. E por último, parte de reporte, né? Primeiro você tem tudo o que aconteceu no incidente, quando chegou cada um a sua ação, todo o workflow desse incidente e os reportes, o reporte completo do incidente. Então, aconteceu isso, depois de ele ser infiltrado pelo e-mail, ele clicou no link, ele faz todo um resumo e te passa isso para você fazer aí passar para a gerência, passar para o seu time. Então, essa é a ideia. O XDR ele acaba sendo mais um ator ali dentro do SOC, né? Ao invés de você fazer tudo isso manual, pegar diversas ferramentas, é como se fosse mais um ajudante no SOC que vai te ajudar tanto na parte de detecção, na parte de investigação, saber se de fato aquilo é um incidente, e na parte de resposta. Acho que eu termino por aqui, só. Bacana. Obrigado aí, da hora. Passo agora a palavra ao Carlos Gaspar aí, para fazer as considerações. Então vamos lá, né? Que responsabilidade fazer as considerações. Vamos lá, gente. Nada. Já abri aqui o meu
minha telinha, então todos conseguem me ver aí, né? Deixa eu olhar minha colinha aqui, ok? Gente, boa tarde, para quem ainda não me conhece, Carlos Gaspar, tá? Trabalho com tecnologia da informação há mais de 20 anos. Estou aqui só para fazer uma contribuição rápida, vou ligar meu timer aqui, para a gente não atrapalhar o coleguinha que vai vir uma vez aí, na verdade. Dentro desse contexto todo aí, eu vou trazer para vocês uma visualização básica de como que começa a gente a falar de inteligência artificial, preditividade dentro da segurança da informação, né? Não é de hoje e também não é de agora que a gente começa, tendo num caminho, pensar nesse tipo de situação. Antigamente, nós tínhamos a questão do monitoramento, que era o monitoramento básico, né? Aí surgiu ali, desde quando começa ali a parte do Nokia, né? Então, a gente começava a fazer o monitoramento de rede barra segurança. Então, quando tinha alguma anomalia dentro do meu PIN, quando tinha alguma conexão muito alta, aí nós íamos lá fazer uma reação, fazer uma análise dentro disso, né? Inclusive, tem algumas empresas que ainda atuam com esse modelo não preditivo, mas sim reativo, né? E você vai entender o porquê, porque houve um investimento massivo, um investimento muito grande na época para esses equipamentos, essas televisões, né? Esse todo arcabouço de monitoramento visual que fica lá aquele profissional alocado 100%, né? A gente utilizava algumas ferramentas muito antigas, hoje a gente pode colocar até que ainda tem aí algumas coletas de log, né? A utilização de alguns clientes, eu trago na apresentação alguns modelos aí, mas é simplesmente para a gente fazer uma contextualização, tá? Então, muitas vezes, as empresas, as instituições, os órgãos, eles tinham que fazer aquela adaptação de tecnologia. Então, ele tinha que pegar ali um monitoramento que tinha um certo nível de previsibilidade, né? Não é nem previsibilidade, ele tinha um certo nível de controle. Quando atingisse tal alerta, ele executava um outro alerta em um outro item de monitoramento. Vamos ligar aqui os Zabbix do Grafana, por exemplo. Tá? Então, eu não tinha uma certa automação. Aí veio-se aquelas ferramentas de log, na verdade. E aquelas ferramentas de log, ela servia para quê? Para você fazer uma análise reativa do que estava acontecendo. Tá? Então, quando você ligava a ferramenta de log dentro de um ID que ela dava, desbloqueou o usuário que estava bloqueado porque tinha sido desligado da empresa. Ele gira o ID 41. Aí dentro do meu Grafana, ele fazia uma análise. Quando esse ID 41 aparecesse, ele aparecia lá uma tela vermelha bonitinha. Então eu já começava ali a ter um monitoramento básico, né? Mas para isso, eu sempre precisava de um agente físico, uma pessoa, um ser humano, ali olhando para aquela tela. Então hoje, se nós formos observar, algumas empresas ainda possuem esse modus operandi de ter aquele monitoramento 24/7. Logicamente, não estou dizendo que é errado, estou dizendo que é um vigia que fica ali 24 horas, e com o tempo, a inteligência artificial ela vai começar a substituir algumas ações desse vigia. Tá? Então, dentro dessa nossa esteira de evolução, eu começo ali com uma análise visual, juntando várias ferramentas para fazer uma análise do que aconteceu, para poder olhar para o passado. Então, os profissionais eles foram evoluindo, e o interessante é que nem sempre é a indústria que traz isso para nós, mas os profissionais eles vão evoluindo, eles vão criando as demandas e começou a ter demanda de automações. Às vezes uma automação simples, né? Como disparar um alerta se alguém conectou o meu site vindo de fora do Brasil. Eu coloquei lá meus zoneamentos dentro do meu firewall, mas mesmo assim alguém conseguiu fazer esse acesso. Então, meu cliente já vai lá e me dá um aviso, olha, tem alguém de fora da restrição geográfica que está acessando esse ambiente. Aí eu tenho que voltar lá, eu tenho que sentar e tentar resolver, saber o que é aquilo que está acontecendo. Então, começou-se a pensar em algumas automações de alerta. Então, até hoje a gente utiliza, é muito útil, né, quando você liga ali o teu Zabbix ou o teu CIEM dentro do teu Telegram ou dentro do teu WhatsApp, né, ele avisa quando você atinge um certo nível ali que está configurado. Isso é muito válido, isso é uma evolução, onde eu só olhava para a reação, agora eu olho para a reação em tempo imediato. Eu consigo entender, eu consigo receber e eu consigo atuar de uma forma mais rápida. Então, você quer até uma ilustração como que era o antes e depois, né? Você vê que nessa figurinha aí, o antes, o que acontecia? O cara já tinha sofrido o ataque, ele já tinha sofrido a interrupção, e ele tinha que fazer uma análise dos logs para entender o que tinha acontecido, para aí sim ele poder ir lá e resolver o problema, porque já não é nem mitigar risco, né? É realmente ali um plano de recuperação. E hoje a gente já tem esse monitoramento
não estou falando de hoje, assim, na evolução, nós já temos esse monitoramento com os alertas que ficam me avisando em tempo real. Às vezes, ali, uma entrada indevida dentro da minha rede, eu já consigo receber esse alerta dentro do meu monitoramento e eu consigo fazer a minha atuação. Tá ok, Gaspar, mas e aí? Aí nós saímos dessa análise de ficar observando o log e nós partimos ali para a nossa análise de comunicação. Eu recebo a notificação que alguém está acessando o meu ambiente, mas eu não estou no trabalho. Eu estou na cantina. Eu saí para comprar o lanche exatamente nessa hora. Parece que o atacante estava lá do outro lado da rua, com o notebook dele esperando. Ele sabia a hora exata, né? Quem está online aí sabe muito bem o que é engenharia social. O cara sabia a hora exata que eu sairia para comprar o meu lanche. E ele aproveitou esse momento. Então, algumas ações básicas, elas precisam ser executadas quando alguma anomalia acontece dentro do ambiente. Então, se esse meu ambiente ele tem algum tipo de análise e algum tipo de alerta, eu já consigo ter um alerta, eu consigo, às vezes, criar algumas automações com playbooks, né? Por exemplo, desativar um usuário, né? A desativação de um usuário quando você tenta acessar ele de uma posição geográfica diferente. Então, eu coloco ali a minha configuração dentro da minha gestão de usuários, onde o usuário só pode estar dentro do ambiente geográfico que eu estabelecer. Qualquer tipo de acesso externo, ele vai bloquear, o camarada tem que entrar em contato com a API, e aí ele vai descobrir que esse acesso dele ele precisa ser liberado numa exceção, pelo simples fato dele estar em outra posição geográfica. Então, quando eu tenho essas automações playbook, você pode ver que eu venho de uma inovação, onde eu olhava para o passado, eu passei a ter um alerta, porque eu não tenho tempo para ficar 24 horas ligado naquilo, e eu passo ali para ter algumas automações, porque nem sempre, absolutamente nem sempre, eu vou estar ali naquele lugar, naquele ambiente, para poder fazer minha atuação. A gente consegue visualizar muitas vezes, você vai em algumas empresas, em alguns órgãos, e você tem aquele software, aquele note bonito, e você chega lá, às vezes, 2 horas da manhã para resolver algum problema que deu de emergência, e a pessoa que era para estar monitorando, ela está dormindo. É normal, é um ser humano. Mas, para nós que temos um ambiente crítico que está sendo monitorado, ele precisa ter alguém de alerta. E aquele agente, aquela pessoa que está dormindo, ela se torna um ponto vulnerável. Então, por isso, eu tenho ali algumas execuções de automação que podem mitigar temporariamente até o tempo dos analistas chegarem para resolver aquele problema. Tá? Basicamente, em caso de emergência, quebra o vidro e puxa os cabos. Né? Eu preciso ter alguém na automação para fazer isso aí para mim. Se eu não tiver, realmente o risco é um pouco maior, na verdade. E aí eu chego hoje aonde nós estamos. Nós vimos a apresentação agora do nosso amigo da Cisco, fenomenal. Né? Então ele consegue, através do machine learning, fazer uma detecção de padrões e com esses padrões ele consegue identificar se há ou não alguma coisa errada ali. Tá? Então esses padrões que são analisados pelo machine learning, eles são adaptativos para cada empresa, para cada corporação. Nós temos as soluções de mercado. Essa solução de mercado ela vem para poder suprir aquele nosso amigo que dorme dentro do SOC 2 horas da manhã e somente aquele playbook ele não vai ser o suficiente para executar uma ação imediata que realmente possa parar ou frear aquela invasão ou, às vezes, aquele vazamento de dados. Né? Vamos falar aí vamos falar de um hospital público que seja, né, se houver uma invasão, uma intrusão e houver um vazamento de dados, nós temos LGPD falando a respeito de dados sensíveis, que é o dado de saúde, não é verdade? Então, o meu monitoramento, eu preciso ter sempre ideia, o que eu vou defender, o que é mais crítico, dentro dessa visão crítica, aonde que eu vou implementar meu machine learning para identificar quais são os padrões dos usuários, quais são os padrões dos sistemas, porque tem isso também, padrão de API, consumo, dado, conectividade, throughput. Eu tenho que fazer todo esse meu barema para poder identificar ali e depois sair ticando o que é a pontuação de risco de cada um deles. Tá? Então, existem ferramentas típicas, como ali o Microsoft Fusion, entra do ID Protection, ele hoje já faz isso. Se você fizer um acesso de um notebook diferente, de uma rede diferente, errou a senha 2 vezes, você está em uma outra posição geográfica, ele já identifica que isso é possivelmente um ataque, né? Alguém está tentando fazer uma força bruta e ele vai bloquear esse usuário. Tá? E aí sim faz sentido para mim ter uma inteligência artificial fazendo essa análise e executando algumas rotinas. Aí sim faz sentido
eu voltar para cá, para a automação. Né? Nós viemos num caminho onde eu tenho uma automação que executa algumas limitações, e essas limitações são executadas até que meu time chegue. Então, hoje eu já tenho uma pessoa que não dorme, uma pessoa que não sai para lanchar 3, 4 horas da tarde e que fica fazendo uma análise em full time, em tempo real, do meu ambiente, dos meus dados, dos meus sistemas, do meu tráfego, do que entra e do que sai. Isso é extremamente importante, tá? E eu vou falar para vocês, quando a gente fala de segurança da informação, eu não estou falando só do meio digital. Eu estou falando da ISO 27001 como exemplo, onde nós temos ali a nossa área limitadora. Nós temos o nosso primeiro anel, o anel externo, físico. Então, se a minha inteligência artificial ela estiver conectada dentro de um sistema de alerta, onde uma equipe de segurança possa identificar anomalias dentro da empresa, uma câmera inteligente identifica uma pessoa que não é cadastrada na empresa, entrando em lugares que não deveria, acessando, chegando até a porta ali do meu data center, isso aí já é uma tentativa de invasão física, tá? Muitas vezes a gente até brinca, né? Fala assim, a gente acha que invasão é somente no meio digital, mas não é, não é verdade? Então ali existe toda uma engenharia, porque invadir, na verdade, é acesso não autorizado a um ambiente que você não pode, tá? E aí lá dentro você vai ter acesso a esses dados. Então, quando eu falo de inteligência artificial, dentro da preditividade, eu estou falando do todo. Eu estou falando que vem desde o sistema, estou falando que vai do comportamento, e eu estou falando do comportamento externo, que é o meu anel que a ISO pede para que eu faça essa proteção aí, se dizendo. Eu estou para vocês aqui alguns exemplos de inteligência artificial e de métodos que trabalham com a minha padronização, tá? Então, lembra disso. Antigamente nós temos ali os vírus, né? O vírus ele vinha dentro de um formato único específico, né? Tanto que ele tinha as assinaturas, os antivírus. Ele acontecia, o antivírus vinha, trazia vacina e registrava aquilo, né? Quem tem mais de 20 anos, mais de 50 aí, lembra que o vírus Scam pegava o vírus e ficava com ele lá para remover a assinatura. Né? O Norton, o antivírus, também fazia isso. E aí hoje nós vemos para um item que não é mais o vírus, ele não é mais comum. Não é verdade? Muitas vezes o atacante ele não está usando ferramenta nenhuma. Eu vou citar um exemplo para vocês muito legal que aconteceu no passado de um cliente. O que acontece? Dentro da empresa, nós tínhamos sorte que tem um funcionário, e esse funcionário ele tem uma visão fotográfica. E ele fez o desligamento de um usuário, ele foi lá e desabilitou o usuário e senha dessa pessoa. Passou-se 4, 5 meses, ele estava fazendo uma análise no Active Directory e ele verificou que aquele usuário e senha foi reativado. E ele, na inocência, falou, poxa, que legal. Ligou para a pessoa porque ele conhecia essa pessoa. Ele falou, olha, que bom que você voltou aqui para a empresa. E a pessoa falou, não voltei. Ah, não voltou? Não. Ah, então tá bom. Ele não explicou para ela o que tinha acontecido. Chamou imediatamente ali a gerência e explicou, olha, esse usuário foi reativado, a pessoa não voltou e alguém está usando esse usuário. Ele verificou que o usuário foi ativado, foi trocado a senha e foi efetuado um login na rede para testar. Então, o atacante estava dentro da empresa. Não é verdade? Como que eu vou identificar isso com o antivírus? Eu não tenho como. Isso são comportamentos, não é verdade? Então, dentro da minha solução de inteligência artificial, eu tenho que fazer essa analogia do padrão. Se um usuário está desativado e ele foi reativado, foi trocado a senha, foi feito um único acesso, ele continuou ativado, espera aí, esse comportamento não é normal, não é verdade? Esse comportamento ele deve ser verificado. E o que a inteligência artificial tem que fazer nisso? Ela vai ter que simplesmente bloquear esse usuário, enviar uma notificação, executar alguma automação para que aquele profissional CISO, aquele profissional gerente, ele tome uma decisão e vá fazer aí sim a investigação, aquela análise de log, para saber se o que aconteceu. Foi problema de segurança? Foi problema na contratação daquela pessoa? Sim, porque quando a gente fala de segurança da informação, nós temos que verificar todo o ciclo, toda a cadeia que vem de fora para dentro da empresa, não só de dados, mas de pessoas, objetos, na verdade, equipamentos. Então, foi uma contratação errada? Foi falha na governança? Foi falha na análise? Houve ali alguma solução que deveria ter comprado para fazer essa análise? Então, assim, o que nós fizemos? Nós esperamos mais um pouquinho e deixamos o usuário sob monitoramento. Esse usuário tinha sido ativado. Qual que era a ideia? A ideia era saber se aquela pessoa que ativou esse usuário, desse funcionário que tinha sido desligado, se ela iria novamente tentar logar e se ela iria
tentar lateralizar com esse usuário, tá? Mas aí o nosso CISO, ele não quis arriscar, não quis assumir o risco, ele identificou quem tinha feito o bloqueio e tudo mais, e já fez o desligamento. Mas a gente estava observando. Mas o ideal era que eu tivesse uma inteligência artificial. Olha só a sorte, foi a inteligência humana, a inteligência natural que identificou essa falha. Então, para você ver como a mente humana, ela ainda é essencial dentro de todos os processos, dentro de todas as análises de segurança de processo de uma instituição. Agora, imagina vocês que estão ouvindo aqui, se esse nosso funcionário não tivesse memória fotográfica. E se ele não conhecesse essa pessoa que foi desligada? Né? Essa empresa ela teria caído aí mais ou menos na estatística dos vazamentos de dados. Tá? Então, aqui eu estou trazendo algumas dessas soluções. Né? A parte de análise de vulnerabilidade e exposição, nós vamos trazer aqui algumas que já fazem uma análise em cima do CVE, e com base dentro dessas análises, ela começa a monitorar os CVEs que tem dentro da tua instituição para fazer ali uma observabilidade um pouco mais específica. Ela continua olhando o teu ambiente, mas ela continua fazendo ali aquela análise específica e aí outras que fazem aquela correlação em tempo real. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma falha de segurança dentro da minha página web e eu tenho essa falha aqui que já foi mapeada pelo CVE, eu vou ficar analisando e como inteligência artificial eu tenho que executar alguma automação. E nós temos aqui o que nós estamos falando que é o EBA, né, que é o comportamento, é uma solução que já existe aí há alguns anos, na verdade. Eu trago algumas soluções a menos, mas qual que é o foco disso aqui? É comportamento. O EBA é foco em comportamento. É um tipo de análise de tempo real, é um tipo de análise de comportamento que vai te dizer se há ou não algo de anômalo dentro da tua instituição, dentro da tua rede. Tá? E trago outro tipo aqui, que é o CIEM, o XDR, que nós temos algumas soluções que fazem as correlações e essas análises massivas, tá? Ataque multistágio, origem, trazem todas essas informações, buscam dentro das suas bases aquilo que já houve em outros clientes ou houve em outras situações dentro de um território para tentar aplicar aí uma análise preditiva e te alertar antes que haja esse vazamento, tá? E aí eu vou falar para vocês isso daqui, ó, perímetro e disponibilidade. Quando a gente começa a falar de perímetro, eu já estou saindo, tá? Eu estou falando um pouco aqui dos meus aplicativos, dos meus sistemas que estão hospedados fora. Nós vivemos um boom de migração de infraestrutura que era on-premise para a nuvem. Né? E quando isso aconteceu, pouco se pensou em segurança. Então, muitas das invasões, muitos dos vazamentos que aconteceram foram originados pela migração para a nuvem sem o devido controle, sem a devida análise do processo, sem o devido estágio de implementação e adequação de segurança e o monitoramento. E hoje nós temos esse monitoramento preditivo em cima disso. Tá? Só para você ter ideia, a Cloudflare segurou, dentro dessa solução dela, um ataque de terabyte, um dos maiores ataques de terabytes que já houve na história. Ela sofreu e com essa solução que ela tem, ela conseguiu mitigar e não derrubou ali os servidores dela. É só para vocês terem uma análise do pouco o que é o perímetro. Perímetro, gente, quando eu falo de perímetro, eu estou falando aqui não só do ambiente tecnológico, eu estou falando, como eu falei para vocês aí, de todo o meu externo. A da calçada para dentro é perímetro, tá? Por isso nós temos uma norma que faz com que você tenha essa observação e tenha essa adequação. É o famoso cara crachá. Quer ver o que é interessante? Eu tenho uma inteligência artificial, eu tenho uma solução EBA, eu tenho um CIEM, eu tenho um Red Team, eu tenho tudo pronto, mas eu não tenho uma governança. Se eu não tiver uma governança, como é que eu vou fazer isso? Né? Então, nós temos aqui o que aconteceu nos Estados Unidos, uma empresa que sofreu um ataque, tinha tudo, mas não sabia o que fazer. Entrou no pânico, atraso, multa por vazamento de dados é perda de confiança. Não adianta só eu ter aí a tecnologia, eu preciso ter estratégia. Para quem que eu vou ligar, como que eu vou fazer e o que eu vou executar. Tá? Então, dentro desse cenário todo aí, eu trago para vocês os 3 pilares da segurança preditiva, que é o radar, o piloto automático e a nossa torre de controle. Então, eu tenho o meu monitoramento, eu tenho a minha inteligência artificial e eu tenho a governança. Um garante aonde mostra onde está o risco, o outro ajusta automaticamente algumas ações, mas, por último, eu preciso garantir que eu chegue no destino sem incidente. Tá? Então, esses são os 3 pilares da segurança preditiva, tá bom? Eu não vou passar essa parte toda aqui, que aqui são alguns itens que fazem com que a composição da uma segurança preditiva ela traga IA. Dentro do embasamento de governança é muita coisa, o meu tempo já estourou, mas depois eu passo para quem tiver interesse esses slides para que vocês possam fazer a pesquisa de vocês, tá bom? Então, antes de eu finalizar, quem estiver assistindo pelo monitor, bate QR Code aí, segue lá no meu Instagram,
E no final da live eu vou sortear 2 e-books, tá? Dois e-books, já está na Amazon para venda, que é o Manual Prático de Inteligência Artificial, tá bom? Então eu vou sortear, vai ganhar totalmente gratuito aí, mas você tem que seguir meu Instagram e você vai comentar na postagem de hoje, lá no vídeo onde eu estou falando do nosso evento de hoje. Você vai comentar, eu quero e-book, tá? Colocar, eu quero e-book, eu só e-book, e aí eu vou colocar você dentro desse sorteio. Bom, era isso que eu tinha para hoje, eu espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma, e agora eu deixo com vocês aí da Apple. Obrigado, Carlos. Passa a palavra para o Felipe. Felipe, tá contigo aí. Opa, boa tarde aí. Obrigado aí, Álvaro. Fiquei com a missão de tentar dar uma chuva de perguntas, mas foi mais uma aula de conhecimento do pessoal aí. Foi apresentação brilhante aí, demonstração aí ao vivo, né? De funcionamento de uma ferramenta aí. E só colocar uma breve apresentação de quem eu sou. Uma breve apresentação de quem eu sou aí para o pessoal, né? Temos colegas aí de trabalho aí, de vida aí, né? Então, sou especialista em segurança de informação, né? Graduado em redes, tecnólogo de redes e computadores, né? Me considero um analista aí de TI, de campo de batalha. É um termo que eu descobri, gostei bastante desse termo, né? Porque somos profissionais que estamos ali no dia a dia, né? São cenários diferentes, problemas diferentes e temos que atuar, né, com essa frente de batalha, né? Então, cada dia é uma luta, né? Me tornei especialista em redes, né, ao decorrer dos anos aí, né? Já passei por 7 anos em provedor, atuando dentro de um data center grande aí, com vários fabricantes, né? Cisco, Huawei, Casa System, Motorola, Arris, né? Nokia, né? Tive bastante experiência com vendors diferentes, né? Isso trouxe bastante informação, né? De como funciona todo equipamentos diferentes, de marcas diferentes, né? Agregando valor bastante no meu conhecimento, né? Venho aí já quase há 18 anos na área de TI. Gosto de jogos, adorador de tecnologia, né? Eu gosto bastante de brincar com o pessoal, né? A respeito do que a gente fazemos, né? O que a TI faz, né? Ela faz mágica. Praticamente é isso que fazemos, né? No dia a dia, né? E estamos inseridos nesse meio que envolve muitos e muitos assuntos, né? Infraestrutura, administração, banco de dados, consultoria, treinamento, capacitação e por aí vai. Tudo isso dentro da área de TI. E aí, hoje estamos aí com o Wellington aí, com o Gaspar, né, trazendo conteúdo, né? Um referente a Firewall e outro referente a IA, né? Coisa que é um assunto de quem está na TI, é o nosso dia a dia, praticamente, não tem muito para onde fugir. Cara, e é muito bom isso aí, porque em conjunto com fornecedores igual a Apton, né? É a forma de a gente conseguir ter o contato e descobrir tecnologia, porque eu sou o cara que está ali no dia a dia. Como que eu vou saber o que está no mercado de forma mais recente do que eles, né? Que estão ali, são fornecedores, né? Tem contato, tá todo dia ali conversando, né? Eu sou o cara que planeja, fala, eu tenho essa determinada demanda, preciso trocar os meus firewall, né? Antigamente era firewall, aí veio o firewall de Next Generation, hoje já tem firewall de Next Generation com IA, a evolução das coisas como tá, né? E, cara, isso é muita vantagem, porque, beleza, eu tenho minha demanda, eu preciso resolver esse problema. Eu não estou olhando muito para as soluções, eu estou olhando para a resolução final, que é proteger o meio ambiente, né? Então, o contato com o fornecedor é isso, olha, eu tenho esse modelo, só que você está com a visão, né, do como era antigamente, eu já tenho um produto novo que funciona dessa forma, né? E, cara, para a gente acaba descobrindo na hora, né? Na hora que vem a apresentação, na hora que olha, eu tenho esse produto, tá fazendo isso, tem novidade, tá fazendo aquilo, isso, cara, isso pra gente que tá ali no campo de batalha é muito importante para ter conhecimento. Poxa, não estava sabendo, né? Por mais que a gente tá ali tentando acompanhar a evolução das coisas, né? Vocês que trazem pra gente isso aí. É bem importante isso aí. Deixa eu dar uma olhada no que eu anotei aqui. Em relação ao que o Hélio estava trazendo ali, cara, eu vejo que hoje em dia agregou muitas coisas no único equipamento. E da minha parte operacional fica a pergunta, cara, eu, Felipe Massarreiro, consigo gerenciar tudo isso sozinho?
né? É uma pergunta que eu já deixo para o Wellington, né? Já vamos abrir um bate-papo rápido, né? Que o tempo é curto, né? Tudo que você apresentou, Wellington, eu consigo, o único analista, tocar isso? Esse é exatamente o grande desafio, porque a superfície de ataque aumentou, a gente começou a resolver com vários produtos, e agora o mercado, na verdade, está tentando unificar o máximo. Então, a ideia de unificar é exatamente porque os times também ficaram pouco especializados, né, e pequenos. Então, tenho pouca gente, às vezes, para cuidar de ambientes gigantes. Então, no caso da Cisco, qual que é a proposta? Primeiro, com o Secure Cloud Control, que é a plataforma que, numa única plataforma, você administra diversos produtos da Cisco. Seja os seus firewalls, seja o Hypershield, que é uma parte de microsegmentação, Secure Workload. Então, a ideia é você ter uma plataforma única. E aí você vai começar a trabalhar com políticas. Você vai lá escrever as políticas da sua organização, as políticas para aqueles usuários, para aquele ambiente, e a partir daí você manda para os seus equipamentos, né? Você gerencia esses equipamentos lá e você manda para eles. E aí, então, essa é a parte, digamos, de administração. O que a Cisco está tentando fazer? Trazer tudo para uma única plataforma, para que menos pessoas, com pessoas mais especializadas, consigam administrar. E a parte de visibilidade é basicamente o mesmo sentido. Se você ainda tiver várias ferramentas, você manda todas elas para um XDR ou um Splunk da vida. Agora, do Secure Cloud Control, por exemplo, você vai mandar do Secure Cloud Control para essa mesma ferramenta, você vai correlacionar tudo isso e aí você vai aplicar os modelos para poder identificar se tem ataque e dar as respostas. Então, a ideia é que sim, você consiga administrar o maior número de produtos em um só, até mesmo pela consolidação dos mesmos. A ideia é que você precisa ainda ter firewall em várias posições diferentes, mas você precisa ter um só painel de administração. Isso ajuda bastante, porque, vou dar um exemplo, onde eu estou atualmente, eu atuo com mais ou menos 5 tipos de produtos, diferente um do outro. É lazer, saúde, educação, cultura. Então, cara, são produtos diferentes e formas e públicos diferentes, cara. Então, é um cenário bem, bem misto e às vezes eu não sei de onde eu posso sofrer um ataque. E às vezes uma única pessoa fica difícil fazer isso. Né? Por isso que eu toco nesse assunto, porque eu tenho uma ferramenta que agrega tudo, somando com o IA, me dando notificações em tempo real, cara, isso facilita muito para o profissional que está ali. Porque às vezes eu estou ali tentando focar na segurança, mas às vezes eu preciso ser tirado do operacional. E aí, quem fica no meu lugar? Entendeu? Então, quando entra com IA, tendo uma notificação, já fazendo uma tratativa e me dando pelo menos um nível de resposta numa camada 1, cara, pelo menos para mim, já consigo de imediato ali falar, tem tal, chegou uma notificação aqui, tá, tem que parar e ver aí. Chamar alguém aí, aciona um técnico ou o próprio gestor, né, vem e fala, toma atitude aí, porque realmente precisa dar uma atenção para isso aí. Isso facilita muito pra gente, cara, um avanço grande isso aí. Acho que do Gaspar aqui, cara, ele já meteu ali 3 pilares novos, né? Para quem vem da área de segurança de informação, a gente tinha os pilares básicos ali, agora o cara já veio com mais 3, né? E agora? A gente vamos ter que reescrever os livros aí, Gaspar, porque, cara, a gente tinha lá os básicos, confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade, né? Agora você já deu mais 3. E aí, como é que fica, Gaspar? É porque a gente traz dentro dos pilares da segurança, lá do CID, a gente traz ali, quando eu falo de segurança da informação, né? Aqui eu estou falando de segurança preditiva. Né? Então, quando eu falo de segurança preditiva, isso daí vai estar contido dentro desses pilares. Né? Ele vai estar dentro do monitoramento, ele vai estar dentro da inteligência artificial e dentro da governança, que foi o que o nosso colega falou. Ele tem a solução dele, mas eu preciso que as políticas sejam passadas. Gente, inteligência artificial não é um Deus, é uma criança. Eu preciso instruir ela de forma correta. Então, muitas vezes, é igual um painel BI. Você chega na empresa, oferece um BI para o cliente, ele, que lindo, mas está errado. Mas ele é um reflexo dos teus dados, não é verdade? Então, a minha inteligência artificial, dentro da minha solução, que eu vou fazer a aquisição, ela vai estar relacionada com as minhas políticas, com o meu plano de comunicação, com o meu plano de ação. Por isso que eu tenho 3 pilares dentro da predição. Porque para prever, eu tenho que estar monitorando, eu tenho que ter um agente que vai fazer a execução da automação e eu tenho que ter a governança por trás. Tanto para configurar, como para reagir depois internamente. Né? Como é que eu vou escalonar isso aí?
Mas um ponto que eu achei interessante ali, quando o Hélio estava apresentando, em relação à análise de log de IA ali. Não sei se vocês já ouviram, mas já peguei muita gente falando, copia o código e joga lá no chat para ele resolver. Pô, o cara joga lá, às vezes tem código chumbado, dá um showrunning no switch e joga lá. Falei, putz, cara, manda, por mais que tá criptografado assim, sai ali, sai todo o teu bloco ali, cara. Nesse ponto eu acho fascinante isso, né? Porque muita gente, IA é a minha solução. Ctrl-C, Ctrl-V lá, resolve aí, né? Então, cara, isso, nesse ponto é maravilhoso, cara. Acho isso muito, muito bom, né? Para trazer segurança, né? Eu ainda utilizo, mas tento sempre, modificar. Não vou dar os dados totalmente íntegro para ele de como está funcionando. Mudo, né? E quero uma resposta, né? Para tentar resolver determinados cenários. Não no Ctrl-C do código inteiro e jogar lá, cara. Mas fazendo um filtro nesse ponto aí, cara, para a gente que está na área de segurança aí, é maravilhoso. Muito bom. Acho que da minha parte é isso, Álvaro. Não sei se o pessoal tem mais pergunta aí, deixar algum espaço pro pessoal aí. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está com o tempo estourado aqui, mas mais uma perguntinha, acho que não. Aqui colocaram. Qual a opinião dos especialistas sobre o Shadow IT e como as ferramentas auxiliam nessa grande descoberta? Quem se habilita aí? Lá, Shadow IT, cara, é um termo bem antigo já, né? Inclusive na época foi rascunhado pelo Gartner, né? Que foi quando começou a surgir ali as pequenas ilhas de tecnologia. O que acontece? Quando você teve ali o boom da transformação digital, alguns departamentos não queriam entrar na esteira da tecnologia, não queria aguardar o tempo do seu software, não queria aguardar o seu tempo, ele contratava um profissional que mexia com TI e colocava lá dentro. O cara fazia tudo por trás. Isso é um risco gigantesco. Por isso, nós temos que ter importância ali para gerenciar o Shadow IT, eu tenho que ter um compliance forte. Então, tanto para subir em produção, quanto para a máquina que está em desenvolvimento, eu tenho que estar com segregação, eu tenho que estar com análise o tempo todo das máquinas que estão ligando de homologação para produção. Então, a Shadow IT, ela tem que ser, ela vai existir, não adianta, ela sempre vai existir. Ela veio e ficou. Agora, o que eu preciso é regulamentar essa galera com a parte de segurança da informação. Eu preciso que o compliance que está dentro da TI chegue até ele. E isso daí é conversar. E hoje tem um termo novo, né, que são a Shadow IA, né, que são as inteligências artificiais que estão sendo utilizadas fora do departamento controlado. Né? Então, vamos supor, dentro da minha empresa, está liberado o ChatGPT. Aí vem o estagiário e coloca o DeepSeek. E aí? E aí, dentro do meu ChatGPT, eu estou todo bonitinho, contratei uma empresa, fiz um front, o dado não vazar, e ele vem e mete um DeepSeek lá por trás, ou um Gemini. E aí, como é que funciona? Então, eu tenho a Shadow IT de um lado e agora é a Shadow EA do outro lado. E aí, como é que a gente faz isso com segurança da informação? Aí vai cair para a galera da CISO, né? Mais um item para fazer o monitoramento dessa rede aí diferenciado, não é isso? É isso. É assim, não tem como fugir. Visibilidade. Você tem que conseguir ter visibilidade do seu ambiente. Se você não tem visibilidade do seu ambiente, você não sabe o que está acontecendo. Primeiro que a premissa até do Zero Trust você já foi atacado. Pô, você já foi atacado. Então, assim, são uma série de medidas. Não existe uma solução que vai tratar a Shadow IT. Você vai ter que ter, como o próprio Gaspar falou, a parte de compliance, a parte de conseguir, de fato, identificar todos os seus usuários, né? A parte de identificação, isso é muito importante, você saber quem está entrando na sua rede, se essa pessoa que está entrando na sua rede está compliance e toda uma política dentro do seu data center para saber o que você pode subir e o que você não pode subir. E aí, aplicar o monitoramento em cima disso, que talvez seja ali onde a gente falha bastante, né? Porque a gente sobe os ambientes, sobe tudo, mas esquece de dar visibilidade, esquece de olhar o que de fato está acontecendo, né? Aí não tem como, são ferramentas. A gente precisa de ferramental para conseguir tratar isso. Eu compartilhei aí, Álvaro, rapidamente dentro do chat, um link do artigo que eu escrevi sobre a Shadow IA, tá? E é um Shadow IA, é uma preocupação para a galera de segurança da informação que está ligada aqui, o pessoal do cyber, né? Rapaz, isso é um problema sério, né? Como o fabricante acabou de falar, né? A gente tem que ver quais são as tecnologias que nós vamos nos conectar para defender a Shadow IA, que a gente já tem, já lida com isso, e agora mais uma Shadow que está chegando no mercado aí. Pessoal, obrigado mais uma vez. Carlos Gaspar, Wellington da Hora, Felipe.
todos os outros convidados aí, né, que participaram. Passamos no horário aqui, mas o assunto muito interessante, né, enriquecedor. Deixei meus contatos, pessoal, aqui meus contatos para qualquer tipo de envolvimento aqui, seja solução de Cisco. Mais uma vez, obrigado. Nos encontramos em outra oportunidade. Uma ótima tarde a todos aí.